Leitura em áudios do livro Uma Vida de Obediência, 7 Disciplinas para a Vida do Cristão, de Elizabeth Elliot, pela Fiel Editora, continuação do capítulo 11. Naturalmente, essa lição leva à quarta, que as coisas nos são dadas para que as desfrutemos por um tempo. Nada prejudicou mais a visão cristã da vida do que a hedionda noção de que aqueles que são verdadeiramente espirituais perderam todo o interesse por este mundo e por suas belezas. A Bíblia diz: Deus tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Ela também diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. É totalmente adequado e apropriado que desfrutemos as coisas feitas para esse fim. O que não é nada adequado ou apropriado é que coloquemos nosso coração nelas. As coisas temporais devem ser tratadas como coisas temporais, que foram recebidas, pelas quais somos gratos, que são oferecidas de volta, mas desfrutadas. Elas não devem ser tratadas como coisas eternas. Jesus disse: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele continuou contando a história de um homem cujas colheitas renderam tanto que ele teve que derrubar seus celeiros para construir celeiros maiores. Então ele se sentou e disse a si mesmo com confiança: descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Devo confessar que houve um sentimento de libertação quando minha prata se foi. Eu me senti inquieta cada vez que saíamos de casa. Tinha havido uma série de assaltos em nosso bairro e sabíamos que provavelmente estávamos na lista. A polícia estava bastante certa de que sabia quem estava fazendo isso, mas parecia impotente para fazer qualquer coisa antes ou depois. Quando aconteceu, eu fiquei chocada, mas muito rapidamente fui capaz de dizer: bem, lá se foi isso. Obrigada, Senhor. Meu coração estava mais leve. Gastamos parte do dinheiro do seguro em um conjunto de prata platinada que suponho que ninguém vai querer tanto assim. O jovem Francisco de Assis, acreditando que deveria casar-se com a senhora pobreza, despiu suas roupas e as jogou no chão. De agora em diante, disse ele à multidão em frente ao palácio do bispo, posso avançar nu diante do Senhor, verdadeiramente não mais dizendo meu pai, Peter Bernardone, mas nosso pai que está nos céus. O jardineiro do bispo lhe deu um pequeno casaco cheio de buracos, sobre o qual ele desenhou uma cruz de giz. Em seguida, partiu pelo bosque, cantando os louvores do Senhor com toda a força de seus pulmões. Nem todos os cristãos são obrigados a se despir e a ir cantar no bosque, mas todos são obrigados a ter a mesma atitude de total liberdade da ansiedade que permitiu que Francisco cantasse. O coração que está relutante em receber alegremente todos os bons dons de Deus também está relutante em se separar de qualquer um deles. Um homem que tinha grandes posses veio perguntar a Jesus o que ele deveria fazer para ganhar a vida eterna. Jesus disse que ele deveria guardar os mandamentos. Ele o tinha feito, disse o homem. O que mais era necessário? Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, depois vem e segue-me. A atitude do homem em relação aos seus bens é revelada quando ele vai embora com o coração pesado. Ele não poderia conhecer a liberdade enquanto se agarrasse aos seus bens. Ele veio a Jesus com o fardo das riquezas. Ele foi embora igualmente carregado quando Jesus quis dar-lhe descanso. Entre minhas menores posses está uma que parece ser um grande presente da civilização, um cobertor elétrico. Aqui na Nova Inglaterra, onde nossos esforços para conservar o combustível nos obrigam a manter a casa um pouco mais fria do que um iglu, é delicioso entrar em uma cama pré-aquecida. Também sou grata pelos lençóis limpos secos pelo sol e pelo vento, pelo creme no cereal de flocos de uva e nozes, pelos supermercados e pelo carro que me faz chegar até eles, pelo telefone, pela eletricidade e pelo encanamento. Sei muito bem que todas essas coisas são presentes, totalmente merecidos. Cada um deles passíveis de serem movidos muito rapidamente e ainda assim destinados ao desfrute se forem dados. Mas as coisas materiais não são inimigas das espirituais? Você pergunta. A resposta é não.
É uma heresia de origem antiga, mas comum em todas as épocas, imaginar que existe uma dicotomia entre o que é visto e o que não é. O que se vê procede do invisível. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O dualismo sustenta que escapar, reprimir ou ignorar o material é bom. O corpo é, em si mesmo, uma prisão da qual a alma deve escapar. O cristianismo não é dualismo. O corpo não é o mal. Jesus Cristo desceu do céu, foi encarnado pelo Espírito Santo e feito homem, santificando assim para sempre as coisas visíveis. Deus não está procurando homens e mulheres que irão aprender a odiar o que ele fez, mas está procurando aqueles que aprenderão a amar as coisas da forma que ele ama, como coisas que procedem dele e voltam para ele. Deus vai me tirar os bens? Você pergunta. Se essa é a única maneira que ele pode chamar sua atenção, pode ser que ele realmente o faça. Se a perda ajudará a mudar sua perspectiva sobre o valor relativo das coisas vistas e não vistas, ele pode fazer isso de fato. O apóstolo Paulo afirmou ter sofrido a perda de tudo por causa de Cristo. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Quero conhecer Cristo. De fato, as perdas mais esmagadoras da minha vida, aquelas que eu mais temia, foram de longe compensadas pelo ganho de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Nunca poderei provar isso a ninguém, não posso demonstrá-lo logicamente ou cientificamente, só sei que é verdade, e eu diria com todo o meu coração a outros que, desejando conhecer Cristo em toda a sua plenitude, no poder de sua ressurreição e na comunhão de seu sofrimento, ainda temem a perda. Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. O ganho será maior do que tudo, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Mas ainda permanece um medo. Suponhamos que Deus não me tire os meus bens. Será que Ele me pede para desistir deles? George MacDonald tem aqui um pouco de consolo mórbido. Você está tão satisfeito com o que você é, que nunca procurou a vida eterna, nunca teve fome e sede da justiça de Deus, da perfeição de seu ser? Se essa última declaração for sua condição, então seja consolado. O Mestre não exige de você que venda o que tem e dê aos pobres. Você o segue. Você vai com ele para pregar boas novas. Você que não se importa com a justiça. Você não é aquele cuja companhia é desejável para o Mestre. Sede consolados, digo eu. Ele não quer você. Ele não lhe pedirá que você abra sua bolsa para ele. Você pode dar ou reter. Isso não significa nada para ele. Vá e observe os mandamentos. Isso ainda não chegou ao seu dinheiro. Os mandamentos são suficientes para você. Você ainda não é um filho no reino. Você não se importa com os braços de seu pai. Você valoriza apenas o abrigo no teto dele. Quanto ao seu dinheiro, deixe que os mandamentos lhe orientem como utilizá-lo. É uma presunção lamentável se perguntar se é exigido de vocês que vendam tudo o que têm. Para o jovem, ter vendido tudo e seguir Jesus teria sido aceitar a patente de paridade de Deus. A vocês, isso não é oferecido. Isso conforta? Então, ai de você. Seu alívio é saber que o Senhor não precisa de você. Não requer que você se separe de seu dinheiro. Não oferece a si mesmo a você. Você de fato não o vende por 30 moedas de prata, mas está feliz por não comprá-lo com tudo que você tem. Mas, diz você, eu realmente busco a vida eterna. Eu tenho muita fome e sede de justiça. Eu me preocupo com os braços do Pai. Devo então abandonar tudo que possuo hoje, literalmente? Só posso dizer o seguinte: Deus pode um dia lhe pedir isso. Se ele o fizer, creio que primeiro ele o preparará para isso e testará a validade de sua reivindicação de boa vontade por meio de compromissos menores. Você dá o dízimo? O dinheiro é um bom lugar para começar, pois é o que nos toca mais. Conheço uma igreja batista do Sul, onde todos os domingos de manhã a congregação se levanta e diz: a Bíblia ensina. Eu acredito nisso. Dê o dízimo. A oferta é, então, recolhida, em média, cerca de $30.000 por semana.
Um dízimo é um décimo. Nos tempos do Antigo Testamento, o povo de Israel dava um décimo de tudo o que tinha: rebanhos, frutos, colheitas, dinheiro. Devemos nós, que vivemos sob a graça, fazer menos do que era exigido por lei? Devemos deixar que nossas ofertas sejam uma primeira carga ao Senhor? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Devo dar um décimo da renda bruta ou um décimo da renda depois dos impostos? Se você achar difícil fazer qualquer um dos dois, não é provável que Deus ainda esteja convidando você a abandonar tudo para segui-lo. Outro teste possível: como você reage quando suas posses são danificadas, destruídas, roubadas? Você está disposto a ser defraudado? Você exige pagamento? Você está chateado com alguma infração ao seu direito de possuir? Está preocupado com o que lhe pertence? Seus punhos estão cerrados ou suas palmas estão abertas? Quem é seu mestre, Deus ou o dinheiro? Atrás do que você tem corrido? Roupas, comida, dinheiro? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ponha sua mente no reino de Deus e em sua justiça antes de tudo, e todo o resto virá até você também. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Portanto, estamos de volta à primeira lição. As coisas são dadas por Deus. Podemos confiar nele para nos dar. Meu cachorrinho Macduff me ensinou muitas lições. Como a vida era simples para ele. Ele confiava em mim. Ele viveu sua vida um dia de cada vez, vestindo seu único casaco preto, fornecido por um Pai Celestial, apropriado a todas as ocasiões o ano inteiro. O jantar estava lá no pote. Ração Kennelly, Guinness Burgers, restos da mesa, o que quer que fosse. Nenhuma decisão sobre o cardápio o perturbava. Ele tinha uma casa e um tremendo quintal, e alguns esquilos e coelhos que ele se sentia responsável por perseguir e para os quais latir, mas não tinha impostos ou pagamentos de hipoteca. Todas as coisas eram resolvidas para ele. O que ele fez de forma natural é uma dura lição a qual nós, seres humanos, temos que desenvolver. C.S. Lewis escreveu à senhora americana quando ela teve uma crise financeira: suponho que viver no dia a dia, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, é exatamente o que temos que aprender. Embora o velho Adão em mim às vezes murmure que se Deus quisesse que eu vivesse como os lírios do campo, se ele não me daria a mesma falta de nervosismo e imaginação que eles desfrutam. 4 lições, então. 1. As coisas são dadas por Deus. 2. As coisas devem ser recebidas com ações de graça. 3. As coisas são materiais para sacrifício. 4. As coisas nos são dadas para que as desfrutemos por um tempo. E há um quinto item: tudo que pertence a Cristo é nosso. Portanto, como escreveu M. Carmichael, tudo que sempre foi nosso é nosso para sempre. Dizemos muitas vezes que o que é nosso pertence a Cristo. Será que nos lembramos do oposto? Que o que é dele é nosso? Isso me parece uma verdade maravilhosa, quase uma verdade incrível. Se assim o é, como podemos realmente perder alguma coisa? Como podemos sequer falar que ele tem direito aos nossos bens? Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu, diz-nos o Pai. Isso é riqueza. Referências do capítulo: Lucas 14:33, Filipenses 4:12, Tiago 1, versículos 16 e 17, Romanos 8:32, Salmos 104, versículos 24, 25, 27 e 28, 1 Coríntios 4:7, 1 Crônicas 29, versículos 11 e 14, 2 Coríntios 9, 7 e 8 na versão NVT, 1 Timóteo 6, versículos 17 a 19, 1 João 2:15, Lucas 12:15, Lucas 12, versículos 20 a 21. Mateus 6, versículos 19 a 21. Mateus 19, 21. Hebreus 11, 3. Filipenses 3, versículos 8 e 10 na versão NVI. Filipenses 3, 8, tradução livre da versão New English Bible. 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18 na versão NVI.
Provérbios 3, versículos 9 e 10, Mateus 6, 32 a 34 e 1 Coríntios 3, versículos 21 a 23.